Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Quero, primeiramente, agradecer ao convite para que estejamos juntos aqui, aos companheiros do Centro Espírita Amor e Sabedoria, para discutirmos, para estudarmos a mensagem, a missão do homem inteligente na Terra. Espero que possamos nos integrar, mentes e corações. Em primeiro lugar, pedir a Jesus que nos abençoe para que estejamos todos unidos nesse objetivo de melhorarmos a cada um de nós. E, dessa maneira, melhorarmos o planeta em que vivemos. Bom, então a mensagem de hoje, companheiros, é a missão do homem inteligente na Terra. A mensagem ela está no capítulo 7, do Bem-aventurados os pobres de espírito, que trata exatamente da humildade, que é fundamental no processo evolutivo de cada um de nós. Os espíritos não conseguem evoluir sem primeiro estabelecer esse pilar fundamental da humildade em seus caráteres. A humildade, a cooperação, é a base para o acesso aos planos os planos espirituais mais elevados e superiores. Então, dentro desse capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, que trata muito profundamente da questão do orgulho e do egoísmo, tem essa orientação no item 13 do Espírito Ferdinando, que vai nos falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. É importante que possamos entender a mensagem e tentar, de alguma maneira, introjectar os ensinamentos em nossas existências. Para iniciar, queria dizer que no livro Pensamento e Vida, que é uma cartilha, Emmanuel nos diz que esse livro, Pensamento e Vida, que é um livro fabuloso, é uma cartilha que existia na forma oral no plano espiritual, para que fossem transmitidas lições àqueles espíritos que viriam na tentativa de uma nova encarnação aqui no planeta. E aí foi solicitado a ele, um companheiro lhe pediu que pudesse transformar essa cartilha oral em ensinamentos, para que pudéssemos aqui também nos instruirmos em relação a esses ensinamentos. Na cartilha nós temos um capítulo que trata, o capítulo 4, trata exatamente da instrução. No capítulo da instrução, Emmanuel vai dizer que 2 asas nos conduzirão o ser humano à presença de Deus, ou seja, à evolução. 2 asas nos conduzem à evolução. Importante, deve estar até em algum ponto do Centro Espírita, que são exatamente essas asas, o amor e a sabedoria. Então, bem dentro da denominação da casa, né? Centro Espírita Amor e Sabedoria, são essas as 2 asas que nos conduzem à nossa evolução. O amor como sendo serviço aos semelhantes, nos diz Emmanuel, e a sabedoria que começa pela aquisição de conhecimentos. Então, aquisição de conhecimentos, que muitas vezes o homem inteligente detém muitos conhecimentos, ainda não é a sabedoria propriamente dita, que nos leva como asas para o nosso voo, nossa caminhada evolutiva, né? Então, vou primeiramente aqui falar alguns aspectos principais que tirei da mensagem, para que pudéssemos, em cima desse resumo, continuar o desenvolvimento da nossa fala. Não vos orgulheis, diz Ferdinando, do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Olha que interessante. Obviamente, nós somos um mundo ainda de provas e expiações. Existem mundos muito mais avançados do que o nosso. Então, não há nenhum sentido que tenhamos orgulho de qualquer saber que já possuímos, porque é um saber ainda restrito a um mundo atrasado, a um mundo que ainda está pequeno do ponto de vista evolutivo, de pouca evolução que possuímos. Então não devemos nos orgulhar desse saber que possamos ter. Não, ele diz, mesmo que sejais sumidades inteligentes
do globo, não tendes direito para disso vos envaidecer. Mensagem importante. Vai continuar ele dizer, se Deus vos fez nascer, onde pudestes desenvolver vossas inteligências, é que quer que dela useis para o bem de todos. Ou seja, tanto a inteligência quanto os outros dons que possamos possuir, são como ferramentas, são como instrumentos que nos cabem utilizar para o desenvolvimento da coletividade, para distribuir esses dons com aqueles que nos circundam. Nós vivemos num mundo que é como se fosse uma teia, tudo está encadeado, um está encadeado ao outro. Nós exatamente nascemos onde deveríamos nascer, estamos com as pessoas que deveríamos estar, por compromissos evolutivos e porque também nos completamos do ponto de vista de conhecimento necessário uns para os outros. Uns têm determinado tipo de conhecimento, outros já detêm outro tipo de conhecimento que vão se aglutinar e vão produzir o bem para todos, né? Ele vai dizer, então, que essa inteligência, nós devemos usar ela para o bem de todos. E vai continuar dizendo que é uma missão que Deus vos dá, colocando em vossas mãos instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A inteligência é rica de méritos, se bem empregada. Se os homens se servissem dela, seguindo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos de fazer a humanidade avançar seria mais fácil. Olha, na verdade, os espíritos têm um compromisso muito grande de fazer com que a humanidade possa avançar. Há um compromisso muito fraterno entre aqueles que estão encarnados e aqueles que estão desencarnados, porque é como se cada um de nós, cada grupo de espíritos encarnados estivesse construindo um patamar de um edifício muito grande. E outros que virão na sequência já encontrarão esse patamar construído e vão então aproveitar desse patamar já construído, dessa base de sabedoria já desenvolvida, e vão desenvolver um pouco mais, um novo patamar evolutivo. E assim a humanidade vai se desenvolvendo, assim nós vamos chegar no momento atual com conhecimentos, com possibilidades tecnológicas maravilhosas, que são essas possibilidades, que hoje fazem com que possamos divulgar a mensagem aqui dentro de casa, cada um nas suas casas, mas sem esmurecer no nosso trabalho, sem diminuir essa nossa vontade de aprender, de progredir e de caminharmos em direção a mais conhecimento, mais sabedoria e mais amor, né? A natureza do instrumento, diz na mensagem, indica o uso que se deve fazer. Ele até faz uma comparação muito interessante sobre aquele que é um agricultor e que tem nas suas mãos uma enxada e que não seria correto que aquele agricultor que tem uma enxada utilizasse essa enxada para atacar o seu patrão no campo que está. E assim, diz ele, fazem muitos os homens de inteligência desenvolvida aqui no planeta enquanto encarnados. Eles recebem com esse dom, com essa possibilidade da inteligência que detêm, com essa possibilidade de nascer em determinado local, que lhes possibilita ampliar a inteligência e seus conhecimentos, eles utilizam muitas vezes como essa enxada do agricultor que vai atacar o seu patrão. Eles acabam com essa gama de conhecimentos, distorcendo aquela ideia, desconhecendo o seu patrão e atacando o próprio Deus que lhes concedeu tudo que tem, tudo que temos, tudo que somos, né? Porque André Luiz vai nos dizer que nós vivemos e no hálito de Deus. Paulo vai nos dizer que nós nos movemos, vivemos e nos movemos em Deus. Então, Deus está presente em tudo. Nós temos que cada vez mais buscar essa
afinidade, essa identidade com o Criador para podermos perceber cada vez melhor, né? E então vamos destrinchar. A missão do homem inteligente na Terra é a mensagem. Na Terra vai associar a ideia de que está se referindo aos encarnados. E na Terra, muitas vezes, nós associamos a ideia da inteligência àqueles que têm conhecimento acadêmico, aqueles que têm títulos, aqueles que têm sapiência reconhecida pela sociedade material. Mas, na verdade, não é essa o homem inteligente do ponto de vista que o Espiritismo nos ensina. Esse é o homem que adquire conhecimentos, mas para o Espiritismo, o conhecimento só é o ingrediente inicial para que possamos desenvolver, então, a sabedoria. Conhecimento não é sabedoria, porque inteligente para nós, para o Espiritismo, é aquele que sabe agir sem produzir o prejuízo do outro. Aquele que sabe viver de acordo com uma postura ética. Aquele que identifica o futuro, que já sabe que não há um futuro incerto, que o futuro é o resultado das nossas ações no presente. O ponto de vista pelo qual cada um de nós tem de ideia de futuro vai fazer com que as nossas atitudes de hoje sejam de uma maneira ou de outra. Uma das missões, um dos objetivos principais para que a doutrina espírita, o Consolador, pudesse vir até nós com essa fé raciocinada, é exatamente modificar aquele ponto de vista do futuro incerto. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Agostinho vai dizer a importância do conhece-te a ti mesmo, mas lá no final Agostinho vai completar e finalizar dizendo que a principal missão e o principal objetivo dos espíritos terem vindo trazer essa doutrina e essa ideia do plano espiritual para todos nós é para que nós tivéssemos uma ideia clara do futuro e não acreditássemos naquela máxima de que o futuro é incerto. Porque se o futuro é incerto, nós podemos até realizar qualquer coisa que queiramos, porque não há futuro. Mas esse futuro do reino de Deus que o Cristo veio nos orientar, e ele sempre, toda a doutrina do Cristo foi em função de uma atitude que vai nos possibilitar alcançar um futuro que não é um futuro incerto, mas um futuro no reino de Deus. E sempre nos propõe dessa forma. Então, o conhecimento para nós, na Terra, os encarnados, já podemos compreender que não é apenas o conhecimento acadêmico. É o conhecimento que também produz ética, que também produz harmonia, que também produz o bem para o planeta em que vivemos. E missão? Missão normalmente é uma obrigação, um compromisso, um dever a cumprir. Então, uma incumbência recebida. Então, aqueles que vêm com os dons da inteligência desenvolvidos ou que nascem em determinado local onde esses dons possam ser regados, cultivados e ampliados, eles o têm para que possam, então, desenvolver a incumbência que receberam. A incumbência, normalmente, que todos nós recebemos é que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos. Tem aquela máxima de que nós devemos ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E aqueles que detêm o conhecimento têm que fazer isso não só por si, mas por toda a sociedade, por todos aqueles que estão ao seu lado. É essa a missão principal. No Livro dos Espíritos, a questão 573 vai dizer qual é a missão principal dos espíritos encarnados. E a resposta é instruir aos homens, ajudar seu progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Ou seja, os encarnados devem auxiliar o progresso dos homens
e das instituições por meios diretos, não por meios indiretos, não por aspectos espirituais, mas por aspectos materiais mesmo, por meios diretos. É nossa missão. Muitas vezes nós fraquejamos. No livro Missionários da Luz, tem uma passagem que me impacta sobremaneira. Quando os espíritos, às vezes, Alexandre conduz um trabalho espiritual junto de uma casa espírita, com 20 a 30 pessoas, e André se impressiona e vai dizer a Alexandre como é que você pode desenvolver todo esse trabalho com esse grupo de pessoas, de espíritos que não têm o interesse, não conseguem se manter de forma equilibrada, que se desviam, que não conseguem seguir em frente da maneira como seria esperado. E Alexandre vai dizer, olha, André, eles, na verdade, não fazem por mal. Eles só fazem isso por fraqueza e por ignorância. Não é por maldade. E nós temos que entender, ó, como os espíritos evoluídos nos enxergam. Nós temos que entender que, apesar da fraqueza e da ignorância, das ilusões que eles cultivam, eles são bons companheiros e nós os amamos. Será que nós, nas nossas casas, quando nossos filhos se equivocam ou nos trazem algum tipo de dificuldade, nós também conversamos e falamos com o nosso cônjuge? Não vamos ficar chateados, porque eles são bons filhos e nós os amamos, vamos amá-los incondicionalmente. Então é assim que os espíritos evoluídos fazem e é muito interessante. O mundo real, o mundo é o mundo primitivo, é o mundo espiritual. O mundo material é um mundo que poderia, está lá nos princípios da doutrina espírita, poderia até não ter existido. Ele funciona para todos nós como uma possibilidade de podermos, aqui no plano material, de forma onde as nossas vibrações são mais reduzidas, são menos intensas, podemos aqui nos educar, podemos aqui nos ajustar e de maneira muito mais eficaz, às vezes, e realizar aqui as nossas missões e as nossas provas. Né? O nosso planeta ele é uma cópia pálida do plano espiritual. O mundo espírita, que é o normal, primitivo, eterno, que preexiste e sobrevive a tudo. Tanto que muitas coisas que nós aqui temos, toda a tecnologia que nós temos, lá no plano espiritual as tecnologias que lá existem são muito superiores às que temos hoje e às que podemos carregar conosco. Por exemplo, para dar-lhes um exemplo, no capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar, do livro Nosso Lar, André Luiz vai, numa conversa, vai receber a seguinte orientação: nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque habitantes mais elevados da colônia Nosso Lar dispõem do poder de volitação, ou seja, eles têm lá naquela época, 1940, já tinham um instrumento de transporte que era como se fosse um metrô aéreo, onde o aeróbus, onde eles faziam o transporte dentro da colônia, e André vai receber a notícia que nem todos precisam utilizar o aeróbus, porque existe a possibilidade da volitação. E vai dizer mais, vai dizer nem todos precisam de aparelho de comunicação para conversar à distância. 1940, aparelho de comunicação para conversar à distância, acho que deve ser o nosso celular, que hoje nós utilizamos e talvez só tenhamos começado a utilizar o celular no ano 2000, talvez aí próximo do ano 2000, nós começamos aqui no planeta a usar o celular. Em 1940, André já vai receber essa informação de que
lá eles já tinham, né, nem todos precisavam daquele aparelho de comunicação para conversar à distância. Vai dizer que a sintonia de pensamentos vai permitir um processo de conversação mental apesar da distância, ou seja, eles já possuíam aparelhos como os nossos celulares e já tinham espíritos que não precisavam dos celulares, que tinham a capacidade, por sintonia de pensamentos, de realizar uma conversação mental independente da distância. Então, olha como é interessante. A tecnologia lá sempre está à frente da nossa. A gente vai ver no decorrer da obra, no Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver Zenóbia estender uma ponte de luz, usar uma arma de choque, o chamado teaser. Tá? São realidades que para nós chegaram muito depois do que baterias elétricas. A casa transitória que existe no Obreiros da Vida Eterna, a casa transitória, toda ela é cercada de baterias elétricas e a casa levanta voo e se locomove de um local para outro local de tempos em tempos. Então, são tecnologias que nós ainda não conseguimos aqui ter o domínio das tecnologias. Imagine hoje, se em 1940 já existiam essas tecnologias disponíveis no plano espiritual, imaginemos hoje. Então, muitas vezes nós estamos aqui orgulhosos de uma inteligência tão pequena, tão restrita, e o plano espiritual já dispõe de condições muito superiores, muito acima de tudo que nós aqui temos, né? Para a gente caminhar para o fechamento aqui, eu queria só falar que a inteligência também pode ser muito produtiva. Leon Tolstói, que chegou a psicografar através de Ivone Pereira, e tem livros muito interessantes, ele viveu de 1828 a 1910, foi um escritor russo, autor do Guerra e Paz, considerado uma obra-prima, se tornou célebre, um profundo pensador social, moral, considerado um dos mais importantes autores. Ele conheceu o Evangelho transformou ele, e ele vivia tentando se adequar ao Evangelho com muitas dificuldades, por conta das suas próprias dificuldades pessoais, mas ele fazia um esforço muito grande de se ajustar ao Evangelho e distribuía as fazendas que ele tinha, ele distribuía entre os funcionários, dividia os lotes, entregava para os funcionários, até que a família, em determinado momento, disse, olha, peraí, senão a gente vai ficar sem nada, peraí, não pode ser assim. Então, ele fazia uma tentativa e um esforço muito grande. E ele escreveu um livro que chama O Reino de Deus. E ele tinha muita consideração por esse livro muito importante. Ele manda esse livro para Gandhi. Gandhi leu o livro e, a partir da leitura do livro de Tolstói, O Reino de Deus, vai começar aquele movimento inspirado no livro de Tolstói, vai começar um movimento de não violência, vai inspirar Martin Luther King também pela libertação, pela igualdade racial nos Estados Unidos, a adotar aquela atitude de não violência. Então, você vê como uma inteligência vigorosa, às vezes, pode influenciar tanto de forma positiva. E ele, escrevendo no livro Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira, ele vai dizer que Zaqueu, que Jesus esteve na casa de Raquel, Zaqueu vai contar a história de que Zaqueu lhe contou que só conseguiu evoluir, só conseguiu seguir em frente do ponto de vista evolutivo depois de um momento em que ele teve uma conversa com Paulo, em que Paulo vai lhe dizer, Zaqueu, não fique preso a contemplações e às adorações. Jesus precisa daqueles que levem o pão, o lume, o agasalho, a advertência solidária, a esperança aos tristes. Precisa daquele que leve a palavra confortante ao desesperado, a prece aos peregrinos e o perdão a todos. Então, que nós possamos utilizar nossa inteligência para, pelo menos, saber levar a palavra confortadora, a prece àqueles que precisam. Que Jesus nos abençoe, que esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Grande abraço.